Olá, que bom estar aqui, poder conversar novamente com os alunos do ensino médio que fazem parte dessa rede. Meu nome é Cecília Alves, sou professora de matemática há 23 anos, trabalho com pré-vestibulares, sou autora de didáticos na matemática, tanto no ensino fundamental quanto médio. Estou aqui hoje para falar um pouco das aplicações da matemática no contexto da sociedade contemporânea. Chique o meu tema aqui, faremos juntos uma palestra-aula em que nós vamos discutir a matemática que é utilizada no dia a dia, a matemática como instrumento de cidadania. E para que a gente possa fazer isso, eu queria se tornar mais competentes em matemática, ou em outras palavras, nos tornar competente é desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento e utilizá-lo, sem nos debruçar o tempo todo sobre o academicismo, sem nos debruçar o tempo todo sobre o conhecimento. Fazer uso desse conhecimento de forma automática. A competência que eu pretendo desenvolver durante a minha fala aqui e durante as descrições do comportamento matemático que eu trouxe para vocês é a competência que eu coloquei aqui na tela, que vocês também vão encontrar como uma das competências que sustentam o Exame Nacional do Ensino Médio, em que daqui a um tempo todos vocês, alunos do ensino médio, estarão convidados a realizar. A competência, então, da aula de hoje, da nossa palestra de hoje, é construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Ela refere-se à capacidade de identificar as grandezas, de entender seu papel, de descrever quantitativa e qualitativamente os fenômenos, de fazer cálculos e usá-los na representação da realidade, na construção de argumentos e na solução de problemas do cotidiano. Ambiciosa a minha tarefa, não é? Porque é uma competência gigantesca. Mas a gente desenvolve ou nos tornamos mais competentes na medida em que a gente desenvolve uma gama de habilidades. E para conseguir atingir essa competência, lá na matriz do Enem nós encontramos a habilidade 13. A habilidade 13 nos diz que ela vai avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Eu poderia traduzir isso como saber interpretar medições de grandezas para elaborar de argumentos que sirvam para justificar uma ação, uma opinião ou mesmo emitir um julgamento. Bom, o que portanto, a minha fala de hoje é a questão da construção da noção de grandeza, a construção da comparação entre grandezas e que grandezas aparecem no cotidiano. Já que o tema que foi pedido para discutir com vocês, dialogar com vocês, era o uso da matemática na contemporaneidade, na sociedade contemporânea, por que não pensar em todas as situações em que nós somos convidados a medir? Quer dizer, grandeza matematicamente falando, é tudo aquilo que eu posso medir. Eu posso medir, por exemplo, a força com que eu faço na minha mão para tirar o meu anel do dedo. Eu posso medir a massa de uma pessoa, a velocidade com que um automóvel está correndo, a temperatura que é exercida sobre um determinado objeto que está sofrendo uma determinada pressão. Quer dizer, no nosso dia a dia, há diferentes situações em que a gente expressa medições. E posso medir matematicamente, eu vou chamar de uma grandeza. Para o estudo das grandezas, a comparação das grandezas, a gente pode pensar em desenvolver essas habilidades e nos tornarmos mais competentes na medida em que a gente abarca alguns objetos de aprendizagem ou alguns conteúdos da matemática. Então eu vou explorar essas noções de grandezas da regra de 3, através dos juros simples e dos juros compostos e em algumas situações da geometria plana, onde nós vamos usar as noções de medidas de figuras. Quer dizer, esse vai ser os conteúdos abordados aqui e que vão ser, na verdade, instrumentos de revisão. Eu vou considerar a palestra como uma palestra revisional. Vou convidá-los a voltar nos seus anos do ensino fundamental e a pensar nos conteúdos que foram desenvolvidos com vocês e que nos produzirão aqui habilidades cada vez mais eficientes para construir argumento, para sustentar o meu argumento e para emitir um julgamento. Estão animados? Eu espero que a gente se divirta junto. E no final dessa minha
palestra, eu convido vocês, no término, a me dispor durante 1 hora para que vocês possam bater um papo, tirar as suas dúvidas. Então, no término, eu vou trabalhar durante 1 hora respondendo as dúvidas de cada um. Participe, uma aula não é do professor, a aula é nossa. Ela tem que acontecer no momento da nossa aula. Então, use e abuse. Bom, espero que vocês se divirtam, mãos à obra junto comigo. Vamos recordar então o que é a regra de 3? Chama-se, olha aqui na minha tela, chamamos de regra de 3 a uma estratégia para a resolução de problemas que envolvem grandezas proporcionais. Se a regra de 3 envolve apenas 2 grandezas, então ela se diz simples. Porém, se envolve mais de 2 grandezas, ela se diz composta. A regra de 3 é uma das estratégias de resolução de problemas em matemática que nós aprendemos lá na antiga sexta série, hoje no ano do ensino fundamental. E foi um instrumento de cálculo que a gente tão prazeroso e ao mesmo tempo tão útil que todos nós, independente de trabalharmos ou não com a matemática no cotidiano, no dia a dia ou nas nossas situações de trabalho, a gente acaba fazendo uso. Se eu pedisse a vocês para pensar em situações em que vocês, no dia a dia, já usaram a regra de 3, certamente vocês vão me dar N exemplos. Podemos dizer que a regra de 3, então, ela é direta ou inversa, caso as grandezas sejam, respectivamente, direta ou inversamente proporcionais. Então, minha gente, vamos parar aqui um pouco e pensar no seguinte. 2 grandezas, ou uma grandeza, como eu já disse anteriormente, grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Comparar 2 grandezas é estabelecer que tipo de relação existe entre elas. Há momentos em que uma grandeza, quando comparada da outra, sugere que o aumento de uma provoca o mesmo aumento na outra e que a diminuição de uma provoca a mesma diminuição na outra. Quando isso acontece, quando o aumento de uma provoca o mesmo aumento na outra e a mesma diminuição, quando uma diminui, a outra também diminui, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, podia pensar então, por exemplo, naquela velha formulazinha lá da física. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Imagina um objeto que se desloca a 60 km por hora com velocidade constante. Então, eu diria que na expressão física, a distância percorrida será o produto de 60 vezes o tempo. Para as 2 grandezas, distância e tempo, nesse caso, eu estou dizendo a vocês, quanto maior o tempo, maior será a distância percorrida. Quanto menor o tempo, menor será a distância percorrida. Então, imagina, em 1 hora, a distância percorrida será de 60 km. Em 2 horas, serão de 120 km. Em 3 horas, de 180 km. Em outras palavras, se eu dobro uma grandeza, a outra também vai dobrar. Se eu triplicar uma grandeza, a outra vai triplicar. Se eu reduzir a metade uma grandeza, a outra também reduz. Então eu digo nesse exemplo que a distância e o tempo são 2 grandezas diretamente proporcionais. Mas se eu aproveito a mesma situação da física e digo a vocês, olha, velocidade é a distância dividida pelo tempo. Imagina um objeto que se deslocou 600 km. Então a velocidade vai ser como 600 dividido pelo tempo. Bom, se eu diminuir o tempo, a velocidade vai aumentar. Mas se eu aumentar o tempo, a velocidade vai o quê? Vai diminuir. Então, quando eu comparo as grandezas velocidade e tempo, eu digo que o aumento do tempo diminui a velocidade. E a diminuição do tempo vai provocar um aumento na velocidade. Uma coisa é você viajar com outra coisa é você viajar com um Fusquinha 66, né? Quer dizer, a velocidade muito alta diminui o tempo, mas a velocidade muito baixa vai aumentar o quê? Vai aumentar o tempo. Então, nesse caso, eu digo que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Todas as vezes que nós pudermos classificar as grandezas como direta ou inversamente proporcionais, quando a comparação me permitir classificar como direta ou inversamente proporcionais, matematicamente eu digo que eu posso escrever ou eu posso traduzir, eu posso o problema e resolver o problema usando uma estratégia. E essa estratégia é a regra de 3. Quando nessa regra de 3 tiver apenas 2 grandezas, como foi o caso aqui, distância e tempo, velocidade e tempo, eu chamo a regra de 3, essa estratégia, de uma regra de 3 simples. Se envolver várias outras grandezas, nós chamamos a regra de uma regra de 3 composta.
inúmeras situações no dia a dia, independente de serem matemáticas, num contexto da química, da biologia ou do próprio uso comercial que a gente faz no mercado do cotidiano, a regra de 3 é uma estratégia de problema bem resolvida. Um erro que nós cometemos é achar que tudo que nós fazemos ou que todos os problemas podem ser resolvidos por regra de 3. E esse é um cuidado que nós vamos ter que tomar. Não se usa a regra de 3 quando não houver questões de proporcionalidade entre as grandezas. Para ilustrar e para recordar, eu convido a pensar comigo num problema. Um problema que vai falar de obras. Bom, esse é um momento em que o Brasil inteiro é um canteiro de obras, concordam comigo? Se o Brasil inteiro é um canteiro de obras, todas as desculpas que estão acontecendo por aí é de que 2014 é o ano da Copa, as obras estão atrapalhando o dia a dia porque a Copa vem aí. As obras permanecerão quando a Copa do Mundo acabar. E todo o nosso país, amante do futebol, como eu também sou, acaba envolvido nesse canteiro de obras. Alguns estádios mais adiantados, algumas obras mais adiantadas, outras mais atrasadas. E a grande desculpa no nosso país hoje é a Copa do Mundo. Eu convido vocês até numa questão interdisciplinar ou numa situação de alavancar outras competências, que convide o seu professor da área de linguagens a trabalhar com vocês as crônicas sobre a Copa do Mundo, sobre as obras que estão acontecendo no nosso país durante a Copa do Mundo e antes da Copa do Mundo. Escreva a crônica. E depois? E depois da Copa? Quem será o brasileiro? Como serão os brasileiros? E que recursos essas obras trarão os brasileiros enquanto cidadão? Essa aqui é uma parte futebolística, talvez eu diria na nossa aula de hoje. E eu escolhi então um exemplo para ilustrar a regra de 3, que vai falar exatamente de obras, quando nós colocamos algumas pessoas trabalhando e o tempo que elas gastam para realizar uma determinada obra. Vamos ver aqui na tela o problema que eu coloquei. Uma determinada obra foi concluída em 60 dias, usando-se 5 pedreiros e 10 aprendizes. Sabendo-se que o trabalho de 2 aprendizes equivale ao de um pedreiro, quantos dias seriam necessários para construir a mesma obra se dispuséssemos de 6 pedreiros e de 12 aprendizes? Eu convido vocês a pensar no português. Quer dizer, hoje é fundamental para ser um bom solucionador de problemas que a gente seja um bom leitor. Não tem jeito a gente trabalhar sem a competência da leitura. Nesse momento, o que eu posso medir nessa situação, problema que eu apresentei? Eu posso medir a quantidade de pedreiros, eu posso medir a quantidade de aprendizes, eu posso medir o tempo, como foi descrito ali, o tempo em que a obra foi realizada. Eu estou comparando o trabalho de aprendizes com o trabalho de pedreiros e disse a vocês que cada 2 aprendizes equivale a um pedreiro. Dessa maneira, turma, se eu tenho 10 aprendizes, é sinal de que eu tenho 5 pedreiros. Eles equivalem ao trabalho de 5 pedreiros. Se eu tiver 12 aprendizes, eu terei, então, na verdade, 6 pedreiros a mais. Voltando aqui na minha tela, olhando para o texto, eu poderia traduzir o seguinte: uma determinada obra foi concluída em 60 dias usando esses 10 pedreiros. Concordam comigo? Porque se 10 aprendizes equivalem a 5 pedreiros, como eu já tinha 5 pedreiros com os outros 5, é como se tivesse 10 pedreiros. Bom, sabendo-se que o trabalho de 2 aprendizes equivale ao de um pedreiro, quantos dias seriam necessários para construir a mesma obra se eu tivesse 6 pedreiros trabalhando e 12 aprendizes? Como 12 aprendizes equivalem a 6 pedreiros, é como se tivesse 6 pedreiros a mais. Em outras palavras, eu poderia falar com vocês, vamos traduzir o problema o seguinte: 10 pedreiros fazem uma obra em 60 dias. Bom, 12 pedreiros farão a mesma obra em quantos dias? É possível comparar essas grandezas? Obra, quantidade de pessoas trabalhando na obra e tempo gasto para resolvê-la são grandezas comparáveis? Sendo comparáveis, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas eu tiver trabalhando, mais tempo ou menos tempo para a execução da obra. Quanto menos pessoas eu colocar trabalhando, mais tempo ou menos tempo eu terei para a execução da obra. Vamos pensar na solução desse problema? Vocês concordam comigo que o meu raciocínio está legal? Se inicialmente havia 10 aprendizes, isso equivale a dizer que eu tenho 5 pedreiros. Assim eu posso pensar que inicialmente eu tenho 10 pedreiros trabalhando.
Da mesma forma, podemos considerar que no futuro, depois que foram contratados os outros 12 aprendizes, eles equivaleriam ao trabalho de 6 pedreiros. Então, eu vou terminar a minha obra com 12 pedreiros. Existe uma correlação, então, entre as duas grandezas envolvidas no problema. Olha aqui na minha tela. Eu tenho uma quantidade de pedreiros e eu tenho uma quantidade de dias em que eles executaram uma obra. 10 pedreiros executaram a obra em 60 dias. Então, eu estou dizendo a vocês que 12 pedreiros vão executar essa obra em quantos dias? Observe que na solução eu estou indicando a vocês as grandezas envolvidas, pedreiros e tempo, e quero saber em quanto tempo os 12 pedreiros vão executar a minha obra. Minha gente, parece que eu brinquei de desenhar aqui, eu coloquei algumas setinhas. Aquelas setinhas só estão indicando para mim que tipo de relação existe entre as grandezas. Quanto mais pedreiros eu estiver trabalhando, certamente em menos dias a obra vai ser concluída. Mas se eu diminuir a quantidade de pedreiros, a obra vai ser concluída em mais tempo. Então, o aumento dos pedreiros diminui o tempo. A diminuição de pedreiros aumenta o tempo. Se o aumento de uma grandeza provoca diminuição na outra e a sua diminuição provoca um aumento na outra, a gente chama essas duas grandezas de inversamente proporcionais. A setinha que eu coloquei ali ao lado, ilustrando então a relação, está dizendo que as setas têm sentidos inversos. Então, que as grandezas que eu tenho ali são grandezas inversamente proporcionais. Resolver um problema por regra de 3 é, na verdade, utilizar da proporcionalidade para escrever uma igualdade. Na minha tela tem aqui uma igualdade. Essa igualdade representa a comparação ou entre essas grandezas. Então, eu posso dizer para vocês, olha, que 60 está para x, assim como 12 está para 10. Por que eu peguei no inverso? Exatamente porque as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Em outras palavras, resolver o problema por regra de 3 significa, primeiro, identificar as grandezas envolvidas. Segundo, a relação que existe entre elas. Terceiro, escrever uma proporção. Lembrando que uma proporção é uma igualdade entre razões, entre comparações entre grandezas. Então, eu estou comparando na minha tela o 60 com o x, o 12 com o 10, escrevendo aqui a minha proporção, quantidade de pedreiros e tempo. Escrita a proporção, eu posso lembrar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, daqui eu tiro que 12x é igual a 600, portanto, x vai me dar 50. Eu terei como solução do problema 50 dias. Em outras palavras, se 10 pedreiros faziam a obra em 60 dias, 12 pedreiros vão fazer a obra em menos dias, vão fazer a obra em 50 dias. Essa foi uma comparação onde eu trabalhei um problema utilizando a estratégia da regra de 3. Poderia pensar numa outra situação em que a regra de 3 também seria bem-vinda. Veja aqui na tela mais uma situação. 6 pessoas produzem 120 peças por dia. Substituindo 3 por 2 pessoas com o dobro de eficiência, a produção diária será de N peças. O que eu posso falar sobre esse N? Esse N é um número igual a quanto? Minha gente, se eu tenho 6 trabalhando e eu vou substituir 3, quer dizer, vou mandar embora 3, vão sobrar 3. No lugar das 3, vou colocar outras 2, mas que tem o dobro de eficiência. Colocar 2 que tem o dobro de eficiência é como se eu estivesse colocando 4 no lugar. Então, as 3 que ficaram com as 4 que entraram vão me dar um total de 7. Eu poderia, então, traduzir meu problema o seguinte. 6 pessoas produzem 120 peças por dia. Bom, 7 pessoas vão produzir quantas peças? As grandezas envolvidas aqui são diretamente proporcionais, concordam comigo? Com licença, só um minuto. As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Porque quanto mais pessoas trabalhando, certamente mais peças elas farão. E quanto menos pessoas trabalhando, menos peças elas farão. Para encontrar o valor do N procurado, a gente pode pensar na seguinte solução. Se substituir 3 por 2 de eficiência e colocar outras 4 pessoas trabalhando da mesma forma, podemos caminhar aqui na tela, olha só, 120 peças são produzidas por 6 empregados. N peças são produzidas agora por 7 empregados.
De novo, o sentido da seta que eu coloquei ali não é enfeite, está indicando que as setas estão na mesma direção. Em outras palavras, que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, porque o aumento do número de peças, do número de empregados, aumenta a produção de peças. A diminuição do número de peças vai produzir também, ou a diminuição do número de empregados vai produzir uma diminuição no número de peças. Bom, aumentei empregados, aumenta a produção, diminui empregados, diminui produção. Então eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Identifiquei as grandezas, relacionei as grandezas, eu vou agora escrever a proporção. Escrevendo a proporção, vou dizer que 100 está para N, assim como 6 está para 7. Como o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu posso concluir que 6 vezes N é 120 vezes 7, portanto, o meu N é 140. Bom, voltando na resposta, vou voltar na tela. Olha só, eu tinha dito lá que N era o número de peças. N é 135, é 140, é 150, então 135. A única resposta possível seria a letra C, 140 peças. Bom, no tema que nós estamos discutindo aqui hoje, o uso da matemática na sociedade contemporânea. A regra de 3, ela é uma estratégia tão simples e uma estratégia tão útil que no dia a dia ela se automatiza. Então nós encontramos diferentes situações no comércio, no mercado, na vendinha da esquina, no açougue, em que as pessoas automaticamente estão usando essa ideia de proporcionalidade, não é isso? A ideia de que o aumento provoca um aumento, uma diminuição provoca uma diminuição, se aumentar alguma coisa, a outra vai diminuir, ou o contrário. Todas essas situações em que eu puder classificar as grandezas envolvidas de forma proporcional, nós podemos fazer uso dessa estratégia bem simples e bem prazerosa que é a regra de 3. A regra de 3, então, nos aparece na sociedade contemporânea como um instrumento positivo para a matemática comercial. A matemática comercial é a matemática do comércio, a matemática que estabelece as relações comerciais. Para estabelecer as relações comerciais, eu convido vocês a utilizar no dia a dia, nessas relações, a regra de 3, porque ali existe proporcionalidade, e, em especial, a trabalhar com o conceito da porcentagem. A porcentagem é uma comparação entre grandezas, uma comparação em que uma das grandezas está determinada. Uma grandeza é 100. Então, eu estou comparando alguma coisa num total de 100. A matemática comercial, então, estabelece as comparações normalmente com dados percentuais. Vamos ver aqui na tela. A gente utiliza a porcentagem 3 em diferentes situações que envolvem o capital, o tempo e a cobrança de juros. Então, na sociedade contemporânea, que é uma sociedade capitalista, o capital determina muitas relações. O capital é o dinheiro que circula no mercado. Esse dinheiro vai circular durante um período de tempo. E se ele circula durante um período de tempo, eu posso medir o tempo. A todo dinheiro que circula durante um período de tempo, ele vai produzir riqueza. E uma das riquezas produzidas ou pagas serão o que nós vamos chamar de juros. Então, a matemática comercial é o ramo da matemática que se preocupa em estudar as relações no ambiente capitalista. E como eu fui convidada a falar com vocês das relações da matemática com o mundo contemporâneo, nada melhor do que falar dessas relações capitalistas. Queria convidá-los, então, a pensar comigo. Qual o valor do dinheiro ao longo do tempo? Essa é uma pergunta bacana de a gente fazer. O dinheiro tem valor ao longo do tempo? Guardar o dinheiro no colchão vai ser bacana? O que há na grandeza capital, na grandeza dinheiro? Que relação eu posso estabelecer com ela ao longo do tempo? Se eu convidasse vocês aqui agora, o que vocês preferem? Eu tenho R$1.000, vou dar R$1.000. Você pode ganhar R$1.000 hoje ou daqui a um ano. Qual você prefere? Essa é uma situação quase psicológica, depende, professora. Eu estou passando um aperto no final do mês, ainda minha mesada, porque hoje estou no finalzinho do mês, meu dinheiro já acabou, o outro mês ainda não começou, meu pai ainda não depositou minha mesada, eu prefiro meus R$1.000 agora. Você está lá com a sua poupancinha bem garantida, fala, não, eu prefiro R$1.000 daqui a um ano. Quer dizer, essas situações de quando você vai preferir um capital, depende da situação que você está vivendo. Quer dizer, é muito subjetivo.
Mas esse valor de receber os R$1.000 agora é diferente de receber os R$1.000 ao período de um ano. Então, o dinheiro, ele pode ganhar ou perder valor ao longo do tempo. Essa é uma relação que a matemática tem que servir. Passar pela sala de aula, passar pelas relações com a matemática no dia, é pensar exatamente nas situações que me levam a tornar um cidadão melhor. Por exemplo, imagina comigo, minha gente, que acabou a Páscoa, todo mundo comprou aí os seus ovos de Páscoa, todo mundo fez aquele presente, mas uns dias antes, quando você estava escolhendo, por exemplo, os ovos de Páscoa que você ia comprar, você queria impressionar aquela gatinha que você está saindo, o radinho que você acabou de arranjar, vou comprar um ovo de Páscoa gigante, bem grande. Escolheu o ovo suíço, aquele chocolate suíço, belga chiquérrimo, para você dar para o seu namorado ou namoradinha. Custava R$100. Na vitrine da loja, assim, compre agora em 2 vezes, iguais, sem juros, ou à vista com 10% de desconto. Nossa, que bacana! Eu vou comprar um ovo de Páscoa para o meu namorado e essa loja me dividir o preço em 2 vezes, vai ficar melhor, vai me ajudar bastante, o meu valor o meu bolso vai agradecer. Quer dizer, se o ovo de Páscoa está sendo oferecido a R$100, vocês concordam comigo que você pagaria a prazo uma prestação de R$50 e outra prestação de R$50. Mas ele também te deu uma outra opção na vitrine. À vista você tem 10% de desconto. Nossa, mas essa loja é muito bacana. 10% de desconto quer dizer R$90. 10% de desconto é algo ótimo, porque a poupança dá muito menos que 1%. 10% essa loja é camarada. Você manda o seu melhor amigo também comprar o ovo de Páscoa para a namorada dele lá nessa loja. Vamos parar e pensar nas relações comerciais que estão por trás disso. Se o objeto está sendo anunciado por R$100, mas à vista ele é ofertado com 10% de desconto, vocês concordam comigo que, na verdade, esse objeto não custa R$100? Ele custa R$10 a menos, 10% de desconto é tirar R$10 esse preço anunciado. Então, o valor real do objeto seria o quê? Seria R$10 a menos, seria de R$90. Mas se você não tem R$90 no momento, você não consegue comprá-lo à vista. Então a loja te oferece, olha, compre em 2 vezes sem juros, uma entrada e outra daí a 30 dias. Em outras palavras, ela está falando o seguinte, olha, ele custa 90, mas se você quiser, você pode me pagar 50 hoje e me pagar o restante daí a 30 dias. Só que daí a 30 dias, imagina comigo, gente, o objeto você pagou hoje R$50. Ele custava 90, então você está devendo efetivamente R$40. Mas esses R$40 você só vai pagar daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias você vai pagar 50. Você devia 40, mas você paga 50. Olha o termo que a loja usou. Compre em 2 vezes sem juros. Se você efetivamente fosse pagar sem juros, você deveria estar devendo 40 e pagar 40. Mas você paga o quê? Paga 50. Então, na prática, você está pagando R$10 a mais sobre o que você ficou devendo. R$10 em 40, olha a regra de 3. 10 comparado com 40 é 1/4. É 0,25 e 0,25 são 25%. Então, essa loja, na verdade, ela está cobrando de você 25% de juros em 30 dias. É quase um assalto, vocês concordam? A loja não está efetivamente dando 10% de desconto. Ela está cobrando 25% de juros. Ah, isso é propaganda enganosa? Vou chamar a rádio, a televisão, denunciar esse vendedor? Não. Denunciar essa loja? Não. Porque ela não disse que os 10% de desconto era no preço à vista. O 10% de desconto era no preço anunciado. E o preço anunciado é de R$100. 10% de desconto no preço à vista seria outra. É preciso que trabalhar a matemática no mundo contemporâneo, que a gente saiba fazer a leitura, que a gente saiba identificar se aquilo cabe ou não no meu bolso, que eu possa comparar a situação que está sendo proposta com a situação da minha situação financeira, quer dizer, da minha realidade financeira. É preciso entender, minha gente, que trabalhar a matemática no mundo contemporâneo é muito mais do que fazer conta, é utilizar um argumento, é emitir um julgamento,
é tomar uma decisão a partir de uma conta, a partir do momento em que eu interpretei um determinado problema. Eu ilustrei aqui uma situação que acontece todos os dias na nossa sociedade contemporânea. As compras, o mercado. Cuidado, então, entre o valor anunciado e o valor à vista. Valor à vista é o valor que você leva para casa naquele momento, é o valor real. Se cobra juros nunca sobre o valor à vista, mas se cobra juros sobre o que você pediu emprestado, sobre aquilo que você está devendo. Entrada, você paga no momento da compra. Você vai cobrar juros a partir do que você está devendo. Um conceito importantíssimo para a gente discutir com você na sociedade contemporânea e nas aplicações da matemática nessa sociedade é o conceito de juros, exatamente do valor do dinheiro ao longo do tempo. O juros está referindo ao valor do dinheiro ao longo do tempo. Olha na minha tela aqui comigo. Vários fatores influenciam na variação do dinheiro ao longo do tempo. Que fatores, comercialmente falando, são esses? A inflação. A inflação é o aumento generalizado de preços. Nós somos um país que durante muito tempo vivemos grandes ondas inflacionárias. Um objeto começava o mês com um valor, terminava 30 dias com outro valor. Em algumas situações, como situações de guerra, a inflação era diária. No início do dia o preço do objeto era um, no final do dia o preço do objeto era outro. Também podemos ver ou modificar o valor do dinheiro pela deflação, uma baixa dos preços de forma geral. O objeto está caindo de valor. A disponibilidade, o crédito que está no mercado. Um país em franco crescimento econômico, ele tem grandes linhas de crédito, se oferta dinheiro às pessoas, a disponibilidade. E a incerteza, realmente você terá o dinheiro ou não? Algumas pessoas te emprestam, mas ela não tem certeza de que você vai pagar. Vocês já ouviram falar de agiotas? Agiotas vivem sempre com essa perspectiva. É uma pessoa que empresta clandestinamente, se eu posso dizer assim, o dinheiro para alguém. Como ele não tem nenhuma garantia legal do dinheiro, do empréstimo que ele fez, ele cobra juros elevados, porque a incerteza do crédito é grande. Então, o dinheiro ele vai variar ao longo do tempo em valor, em termos de valor. R$1.000 hoje, se tem inflação, não serão R$1.000. Poderão ser muito mais. R$1.000 hoje, com deflação, vai valer menos. R$1.000 hoje, se eu não tenho certeza que eu vou receber de volta, pode valer muito mais do que R$1.000. E R$1.000, se todo mundo pode me oferecer R$1.000, eu posso negociar mais. E os R$1.000 eu ficar devendo menos no final dessa negociação. Então, aquela pergunta que eu fiz no início, você prefere ganhar R$1.000 hoje ou daqui a um ano? Depende das situações que nós estamos vivendo, de inflação, de deflação, de análise de crédito, de incerteza do mercado. São situações, então, que a matemática, nas suas ideias de proporção, de proporcionalidade, de comparação entre grandezas, pode nos ajudar a definir um caminho a ser seguido, pode nos ajudar efetivamente nos tornar melhor no que diz respeito a resolver os nossos problemas, no que diz no âmbito das nossas relações comerciais. O dinheiro, então, eu digo que ele possui dois valores, o valor presente e o valor futuro, o present value e o future value, né? Então, quando a gente pensa se o preço de um produto aumenta constantemente, é sinal de que nós precisamos de cada vez mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Quando isso acontece, quando o preço vem aumentando constantemente, a gente diz que a gente está vivendo momentos inflacionários. Eu coloquei aqui uma tabelinha para ajudar vocês a entender. Imagina que o preço de um produto sobe 5% a cada ano. Então, hoje, esse objeto, minha tabela, na tela, hoje esse objeto custa R$100. Daqui a um ano ele vai sofrer um aumento de 5%, então ele vai passar para 105. Daqui a 2 anos, sofreu um aumento de 5% em cima do 105. Então, ele passa a custar R$ 110,25. Daqui a 3 anos, outros 5% de aumento. 5% sempre em relação ao anterior, R$ 115,76. Daí a 4 anos, observe na tabela, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Em 10 anos, o objeto que custava R$100 no início, 10 anos passa a custar R$ 169
90. Se a gente pensar em termos de R$ 100, é muito fácil, mas observe um carro. Você comprou uma Hilux linda, poderosa, hoje, 100 mil reais. Daqui a 10 anos, para você comprar outra Hilux, se há um processo inflacionário, você não basta ter 100 mil reais. Lindíssima, maravilhosa, naquela proporção ali, custaria R$ 162.900. Então, vocês imaginam comigo que é preciso pensar nas relações comerciais, se aquele bem vai me satisfazer, se aquele bem é interessante para mim ou não. E mais do que isso, quando você comprou uma Hilux hoje, 100 e vai vender daqui a 10 anos, você não vai receber por ela 100 mil reais, porque uma coisa é o valor dela hoje, o valor presente, outra depois do uso, depois de 10 anos. Então, a nova vai subir e a velha, a usada, vai o quê? Vai ter o seu preço em decaimento. Eu acho que isso é bem para nós a questão do valor presente e do valor futuro. Pensando, inflação de 250% ao ano. Você fala, isso aí não aconteceu. Acontece. Há países que vivem uma inflação superior a 300% ao ano. Peguem depois, converse com seu professor da área de ciências humanas e suas tecnologias, geografia e história, e analise as questões inflacionárias na África. Analise as questões inflacionárias na Europa, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha chegou a ter taxas de inflação de 1.400% ao mês. Pensem no significado disso. Volte um pouco na história. Trabalhar com a matemática e sua aplicação contemporânea é utilizar esse argumento matemático para entender as sociedades do passado e projetar as sociedades do futuro. Uma inflação, por exemplo, de 50% ao ano, em 10 anos transforma R$100 em 27.585.473,54. E uma inflação de 250% ao ano é inflações de países que viveram situações de guerra em poucos anos atrás. É preciso, então, que a gente comece a pensar no significado desse crescimento inflacionário de deflação. Inflação de 85%. Você fala, loucura, não, essa é a inflação vivida pelo povo brasileiro no final do governo José Sarney. Faça um intercâmbio com seu professor da área de história e pense no que foi o Plano Real, até a chegada do Plano Real e a estabilização da nossa moeda. 85% ao mês significava que o brasileiro que comprava uma cesta básica hoje por R$100, em 5 meses ele pagava 2.167. Nós pagávamos valores absurdos por causa de uma inflação de quase 85%. Era 84 uns quebrados. Quer dizer, uma pessoa que ganhava salário mínimo, em um mês ela perdia tudo praticamente que ela ganhou. Converse com seu pai, converse com seus avós, seus tios, que viveram a época do governo José Sarney, onde a gente tinha uma inflação altíssima. E nessa inflação, a pessoa recebia o seu salário. Hoje, ela comprava mantimentos e estocava. Pessoas 10, 15 sacas de arroz para poder manter, porque um arroz se custasse R$10, no final do mês estava quase custando 270. Então era preciso pensar em matematicamente para projetar o que eu deveria comprar e guardar o que eu poderia comprar diariamente. Converse, pensar a matemática é conversar sobre o nosso país. Pensar a matemática e suas relações comerciais no mundo contemporâneo é exatamente fazer discussões do mundo em que a gente vive hoje, dos ganhos que nós já tivemos e das melhoras, dos pontos de melhoria que temos a enfrentar. Essa era a realidade brasileira no final do governo José Sarney. Em 5 anos, olha a dívida de um país. Daí a necessidade de mudar a moeda, de cortar zeros uma moeda, de criar um novo código econômico para o nosso país. Produzir riqueza, então, é um fator importante quando eu penso na matemática contemporânea. Para produzir riqueza, eu tenho que estabelecer relações entre grandezas que aparecem no mercado. E as grandezas que aparecem no mercado são, em especial, o capital, o tempo, os juros e a porcentagem. Ou seja, o capital vai circular. Como é que esse capital circula? Na minha tela, eu vou fazer riqueza produzindo dinheiro. E eu faço esse dinheiro aparecer vendendo bens ou então alugando o quê? Alugando bens. Minha gente, eu posso então conseguir o dinheiro, pensar nessa realidade, vendendo os nossos mais diversos bens, materiais ou não. Se eu tenho um automóvel, esse automóvel pode produzir riqueza,
porque eu posso vendê-lo. Se eu tenho uma casa, eu também posso produzir dinheiro com essa casa, porque eu posso alugá-la, eu posso vender. Se eu tenho uma roupa, vocês gostaram da minha blusa? Estou vendendo. Quer dizer, eu posso, com um determinado bem, produzir capital. Com a minha força de produção, é isso que estamos fazendo aqui agora. Fui convidada a dar uma palestra para vocês, me sinto honrada por isso, estou vendendo a minha força de trabalho. E espero, com isso, estar contribuindo para que vocês saiam daqui mais competentes no que diz respeito à matemática comercial e financeira. Conselhos, e muita gente vende conselhos, são chamados consultores. As grandes empresas contratam consultores para ajudá-los a pensar o futuro. Ele vende um conselho para aquela empresa, para aquela situação, para aquela realidade. E posso vender sonhos, eu sou inventor. Acabei de inventar uma máquina gigantesca, uma máquina bacana, que vai me permitir abrir garrafas de vinho sem fazer nenhuma força. Bom, então eu vendo esse sonho, quer dizer, eu vendo essa minha invenção e com ela eu vou produzir riqueza. Então uma das maneiras que nós podemos produzir riqueza é vendendo ou alugando bem, alugar desde que o aluguel não danifique o bem, porque se danificar, eu vou perder dinheiro. Arrendando a terra, alugando meu imóvel ou fazendo empréstimos. Então, as duas maneiras que nós temos de produzir riquezas é vendendo ou alugando. Existe uma relação, basicamente, de produção de riqueza capitalista. Eu alugo terras, eu remunero o trabalho, eu recebo juros pelo capital emprestado. É isso que define na nossa sociedade a oferta e a procura. Quer dizer, ofertar e procurar, eu oferto o meu trabalho. Se o meu trabalho é dar aulas, a procura por dar aulas grande faz o meu trabalho ser remunerado. Grande ou pequeno, o meu trabalho ser mais remunerado ou menos remunerado, certinho? Quer dizer, a oferta e a procura é que vão enfrentar para nós a questão da produção de riqueza grande ou pequena. Minha gente, então nós estamos discutindo que grandezas, vamos fazer amarrar as ideias aqui, que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. No mundo capitalista, o que eu posso medir é o capital. O capital é o sinônimo da riqueza ou do dinheiro que circula num país. Estou dizendo a vocês que essa riqueza, esse circula, pode ser obtido vendendo bens ou alugando bens. Sejam esses bens abstratos ou concretos, sejam esses bens o trabalho, um conselho, um sonho ou até mesmo um objeto. Não é isso? Essa riqueza produzida vai ser ofertada no mercado e a lei da oferta e procura que faz a riqueza cada vez ser mais gerada. Eu coloquei aqui uma tabelinha interessante então. Capitalismo é a sociedade que vive em torno do capital. Olha, um outro bom intercâmbio de novo com a história. Vamos ler o livro, volta lá e pergunta Marx, volta lá com o professor de história e discuta o que é o capitalismo e o socialismo, qual é a base que sustenta o capitalismo. O capitalismo está sustentado na terra. A terra é um bem gerado, é um bem gerador de riqueza. Por quê? Porque através da terra eu gero riquezas, eu coloquei ali para vocês na minha tela, olha, alugando a terra. Se eu alugo a terra, eu vou gerar riqueza. Se a terra tem grandes dimensões, ela me gera mais riqueza. Se a terra está bem localizada, ela também me gera mais riqueza. Se a terra tem benfeitorias, se eu coloquei lá uma usina, uma represa, uma casa, ela vai me gerar mais riqueza. Se eu alugo essa terra com essas dimensões, com essa localização, com essas benfeitorias por um determinado prazo, eu vou ganhar mais terra. Se eu tenho um bom cadastro, ou seja, se a pessoa que vai alugar é uma pessoa do bem, com a ficha limpa, a terra vai se valorizar. E se eu tenho um controle lógico, que é o controle do país, chamado Sistema Econômico Brasileiro, no nosso caso, eu tenho ali a lei da oferta e procura regulando a produção da riqueza através da terra. Quando eu penso na terra, uma outra maneira que eu tenho de fazer riqueza é vendendo o meu trabalho ou emprestando o meu dinheiro para algumas pessoas. Então, o capitalismo, ele vive da terra, do trabalho e do próprio capital. Quem tem terra tem dinheiro. Quem vende o seu trabalho também tem dinheiro. E quem tem dinheiro também pode conseguir mais dinheiro através do empréstimo desse dinheiro. Em contrapartida, trabalho e capital podem gerar riqueza. O trabalho gera riqueza a partir do salário, o capital gera riqueza a partir dos juros.
Bom, o salário depende da carga horária. Se eu trabalho muito, eu tenho um salário melhor. Se eu trabalho pouco, eu tenho um salário pior. Os juros dependem do volume. Se eu vou pedir muito dinheiro emprestado, o meu capital, meus juros vai ser maior. Se eu pedir menos dinheiro emprestado, o meu capital vai ser, o meu juros vai ser menor. Eu posso dizer que o trabalho também depende da localização. Trabalhar no norte, no centro, no leste, numa empresa, quer dizer, essa localização influencia no valor do meu salário e, consequentemente, no meu trabalho. O capital depende do mercado. Há países que pagam excessivas taxas, são os paraísos fiscais, outros não. Em outras palavras, a localização e o mercado definem a riqueza gerada pelo trabalho e pelo capital. O prazo também, no caso da terra, eram as benfeitorias. No caso do trabalho, que mordomias o meu trabalho me oferece? Eu tenho carro, eu tenho casa, comida, roupa lavada, como se diz? Quais são os subsídios que o governo oferece ou que o banco oferece para me emprestar um determinado dinheiro? Qual é o nome da pessoa que está envolvida? Qual é o currículo da pessoa que está trabalhando? Qual é o cadastro? Qual é o nome dessa pessoa no mercado? Durante quanto tempo a terra, o trabalho e o capital serão trabalhados, serão emprestados? E existe algum controle? Quer dizer, existe algum controle do governo? Existe algum controle que regula a minha ação trabalhista? Existe algum controle que regula as ações do mercado? Em outras palavras, o seguinte, o capitalismo são relações comerciais estabelecidas entre três grandezas: o capital, o tempo, o percentual de acréscimo a esse capital e os juros que ele vai gerar. Tudo isso em função da riqueza a ser produzida. Essa riqueza pode ser produzida nessas três vias: a terra, o trabalho e o próprio capital. Essa é a base do sistema econômico que nós vivemos e que matematicamente pode ser estudado, porque as relações que existem ali são relações de proporcionalidade muitas vezes. Então, nós dizemos aqui na tela que nós podemos negociar dinheiro? Podemos sim. Eu posso negociar dinheiro. Se eu sou uma pessoa que estou mais tranquilona na vida, tenho um dinheirinho, eu posso te emprestar. Mas quando eu te empresto meu dinheiro, eu tenho que negociar. Quanto que você vai me devolver esse dinheiro? Em que tempo? Com quanto tempo? Quando você me devolver o dinheiro, qual que é a taxa que eu vou te cobrar? A única pessoa no planeta, minha gente, que te empresta dinheiro sem juros é a mãe. Mãe empresta dinheiro para qualquer um, para o filhão, ainda devolve quando você vai pagar, fala: não precisa não, meu filho, gasta esse mês que eu não estou precisando. Qualquer outra relação comercial vai precisar de negociação, vai gerar o que nós vamos chamar de juros. Como é possível conseguir dinheiro em um momento de necessidade? Buscando crédito. E eu busco crédito com as pessoas que emprestam dinheiro, eu busco crédito no mercado financeiro, que são os bancos e as situações de financiamento. Como compramos ou alugamos o dinheiro? Se eu peço dinheiro de alguém emprestado, eu estou pedindo para alugar o dinheiro dessa pessoa. Eu tenho R$1.000 hoje, não vou fazer nada com ele. Você fala o seguinte: deixa esses R$1.000 comigo. Quer dizer, eu vou te emprestar por um período de tempo R$1.000. O que você vai fazer com esses R$1.000 não me interessa, mas ao longo do tempo você vai trabalhar com esses R$1.000. Então você vai ganhar dinheiro com o meu dinheiro. Então eu estou te alugando, portanto você vai me devolver. A essa maneira, esse aluguel do dinheiro é o que nós vamos chamar de juro. Então, o juro é o preço que se paga pelo uso do dinheiro. Se vocês quiserem uma outra definição, juro é a produtividade do capital. Juro também é o preço da falta de capital. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que me recorrer a pagar juros para ter dinheiro. Juro é o preço do risco de alugar capital. Eu te emprestei um dinheiro, não sei se você vai me devolver, então eu te cobro juros para ter certeza de que pelo menos alguma coisa eu vou conseguir recuperar. Então o juro é, sem sombra de dúvida, dentro da matemática comercial, a grandeza mais importante, porque ele estabelece o valor do dinheiro. O valor do dinheiro ao longo de um tempo. E o valor do dinheiro ao longo do tempo porcentagem que eu vou agregar a esse capital. Então, os juros, eu digo que ele é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. E os juros, dessa maneira, podem ser matematicamente calculados. Saber como calcular juros é fundamental quando temos que os juros são calculados unicamente sobre o capital. Então, nós vamos definir o capital inicial que vai ser
estipulado como nossa meta de saída ou nosso capital de negociação, a taxa de juros em porcentagem, quer dizer, qual a porcentagem que eu vou cobrar por estar te emprestando um dinheiro ao longo de um tempo e qual o período dessa aplicação. Nós chamamos de juros simples aqui na tela, aqueles calculados pela expressão capital vezes taxa vezes tempo. Então, o juro simples é o juro calculado uma única vez sobre o capital inicial, diretamente proporcional, portanto, ao inicial. Juros, ele é diretamente proporcional ao capital. Quanto maior o dinheiro emprestado, mais juros se paga. Quanto maior a porcentagem, mais juros se paga. Quanto maior o tempo de empréstimo, mais juros você vai. Se uma grandeza é proporcional a várias outras, ela é proporcional ao produto delas. Então, o juro simples é calculado o CIT. Eu posso, ao longo do tempo, fazer um montante de dinheiro, um montinho de dinheiro. E aí, esse montante de dinheiro, nós vamos chamar da soma entre o capital que eu tinha no início e os juros que eu produzi. Como o capital eu chamei de C e os juros eu calculei pelo CIT, o meu montante é o capital mais o CIT. Naquela expressão, matematicamente, todo mundo aí que está me ouvindo já aprendeu a colocar fator comum em evidência. Se eu coloco C em evidência, vai aparecer um 1 mais IT na minha fórmula. Então, o montante de uma aplicação a juros simples ao final de um período de tempo T, o montante depende do capital multiplicado por 1 mais IT. Juros compostos são um juro um pouco diferente. Aquele juro que vai incidir sobre o anterior. Então, o juro simples ele incide sempre sobre o capital inicial. O juro composto é o que a gente chama de juros sobre juros. Aqui na minha tela eu coloquei para nós uma boa definição. Existem situações em que os juros são calculados não sobre o capital inicial, mas sobre o montante produzido até o momento do cálculo dos juros. Nesse caso, dizemos que temos juros compostos ou numa linguagem popular que vocês usualmente veem as pessoas falando aí. Mas isso é juros sobre juros. O cartão de crédito disso. O cartão de crédito, ele te dá o quê, turma? Ele te dá um valor a ser pago. Se você não paga esse valor, você vai sofrer juros. Imagine que você perdeu o emprego, tá difícil, não pagou o seu boleto do cartão de crédito esse mês. Se ele era de R$100, no mês que vem a taxa é de 15% ao mês, pula para 115. Se você ficou com 15%, com 115 sem pagar e não pagou mês, você vai ter 15% não sobre os 100, mas sobre os 115. E como esse crescimento é a cada mês em relação ao mês anterior, eu digo que eu nunca estou reajustando o capital inicial, estou reajustando juros sobre juros. Portanto, cartão de crédito é uma coisa complicada. Não é possível se deixar negociar muito tempo, porque você vai estar sempre pagando juros sobre um capital cada vez maior. Então, o juro simples é o juro que incide sobre o capital inicial, o juro composto é o juro que incide periodicamente a cada unidade de Podemos calcular o juro composto, então, levando em consideração o montante, o capital, a taxa e o tempo. Os juros compostos, então, são calculados como sendo o montante. Imagina o montante lá no capital, o montante no juro simples. O montante era C1 mais IT. Como o tempo agora é a unidade, eu vou ficar com 1 mais I, que é a taxa de reajuste. Essa taxa de reajuste vai pegar o capital e multiplicar pela taxa de reajuste, 1 mais I. No mês seguinte, eu multiplico de novo por 1 mais I. No mês seguinte, de novo por 1 mais I. Se eu fizer isso por um período de T meses, eu vou ter 1 mais I elevado a quanto? 1 mais I elevado a T. Então, o montante lá no juros simples era C1 mais IT, uma função de primeiro grau, linear. O meu montante no juro composto é C1 mais I elevado a T, uma função exponencial. Então, enquanto o juro simples tem um crescimento linear, o juro composto tem um crescimento exponencial. Resolver problemas por regra de 3 é quando existe proporcionalidade. Então, todas as situações em que eu tenho juros simples, eu posso trabalhar com regra de 3. Mas se eu tiver juros compostos, eu não tenho ali grandezas proporcionais. Então, a regra de 3 não poderá ser utilizada. Estabelecer um argumento, lembra que era a competência que eu comecei a discutir com vocês aqui hoje. Estabelecer um argumento, fazer uma escolha, tomar uma decisão, pressupõe dizer qual é mais vantajoso para mim. Não tem um juro melhor ou pior do que o outro, mas matematicamente eu tenho comportamentos
elementos que eu posso avaliar. Essa era a habilidade que eu queria desenvolver com vocês. Eu vou avaliar um argumento a partir de um conhecimento matemático. Qual deles cabe melhor no meu bolso nesse momento? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Bem, durante um período de tempo, eu tinha R$100 aplicados a juros simples e R$100 aplicados a juros compostos. A taxa vou considerar de 5% ao mês. De juros simples, no final de um mês, passa a aumentar 5% de R$100. De juro composto também. Bom, de juros simples no segundo mês, vão aumentar 5% de R$100. Então, vai aumentar R$5, pula para 110. De juro composto, eu vou aumentar 5% de 105. Em juros simples, no final do terceiro mês, vai render de novo 5% do valor inicial, que era R$100. Então, pula mais R$5, 115. De juro composto, eu vou aumentar 5% de 110,25. Bom, no juros simples, no quarto mês, eu vou aumentar de novo 5% dos R$100 aplicados inicialmente, pula para 120. No juro composto, eu vou calcular 5% do anterior, 115,76. No final de 7 meses, observa que o juro simples de R$100 em 7 meses é como se ele tivesse produzido 5 a cada mês. Pulou para 135, 5 vezes 7. Mas o composto, ele vem reajustando periodicamente, passou 140,71. Quando eu estou pensando em valores pequenos, uma coisa que vale a pena a gente pensar, os juros compostos aplicados a uma taxa pequena por prazos curtinhos são praticamente juros simples. O que fere um pouquinho o bolso da gente são juros compostos a longo prazo, porque juros compostos a longo prazo, como o crescimento é exponencial, ele cresce muito mais rápido do que o crescimento linear dos juros simples. Para quem já fez o segundo ano do ensino médio ou está fazendo o segundo ano do ensino médio, vocês aprenderam duas sequências importantes, as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Se eu vou à tela anterior aqui, observe que o juro simples está crescendo sempre em PA, aumenta sempre a mesma quantidade ao longo do tempo. E o juro composto está sempre crescendo em PG, quer dizer, cada termo é o anterior multiplicado por uma constante. Então, enquanto um tem um crescimento em PA, o outro tem um crescimento em PG. Tem um crescimento o outro tem um crescimento exponencial. Em prazos pequenos, em pequenos pedaços, os dois são equivalentes, mas num pequeno intervalo de tempo, tanto faz. Mas para grandes intervalos de tempo é preciso que matematicamente eu saiba escolher, eu saiba emitir julgamento, eu saiba fazer uma escolha a partir desse conhecimento matemático. Então não tem nada mais prazeroso do que a gente parar aqui uma aula de matemática quando a gente está falando de conta. É óbvio, todo bom professor de matemática, eu vou mandar vocês e os seus professores, onde vocês estiverem, a calcular valor de x, a operar, a somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência. Mas nada desses procedimentos tem valor se não for para nos tornar cada vez mais críticos, mais argumentativos, pessoas com maior visão de mundo, cidadãos cada vez melhores. A matemática tem que servir para abrir o meu leque de diálogo com a sociedade. E nesse aspecto, me senti muito privilegiada sendo convidada a falar para vocês aqui hoje sobre a matemática na sociedade contemporânea. Porque pensar nessa matemática não é pensar nas 4 operações apenas, mas nas relações que as operações têm com o meu dia a dia. E escolhi falar dos juros da matemática comercial, que elas podem ser uma boa fonte. Exemplo de uma aplicação aqui. Daniel possui R$25 mil. Ele aplicou 60% desse valor em fundos de investimento, que renderam juros simples de 3% ao mês. E o restante em fundos de ações, que renderam juros compostos de 2% ao mês. Após 3 meses, qual o montante que Daniel possui? Olha, gente, essa é uma situação que vocês podem estar vivendo em casa. A família de vocês se organiza financeiramente, parte do ganho da família se deposita na poupança, parte o seu pai resolve, por exemplo, fazer empréstimo, aplicar na bolsa. Algumas aplicações oferecidas no mercado financeiro vão produzir juros simples, outras vão produzir juros o quê? Juros
compostos. É o caso do Daniel ali. Para a gente pensar, ou seja, no montinho de dinheiro que o Daniel vai fazer, vamos às contas. A matemática serve para isso, com certeza. 60% dos 25 mil, ele vai aplicar em juros simples. Bom, 60% de 25 mil é multiplicar 25 mil por 0,6. Isso vai me dar R$15. Esses R$15 vão fazer um montante após 6 meses. O montante era de juros simples. O montante de juros simples é o capital inicial, que são os 15 mil, 1 mais IT, o I é a taxa, e o tempo é o T. O T é o tempo que vai produzir. Quer dizer, ele vai aplicar juros de 3% durante 3 meses. Portanto, o capital de 15 mil vai ser multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Isso é multiplicar 15 mil por 1,09. Então, no final de 3 meses, aquela parte que o Daniel aplicou em juros simples vai render a ele 16.350. O restante, ele aplicou a juros compostos. Isso. O restante, ele vai aplicar em fundos de ações. Quer dizer, ele vai aplicar o restante 40% de 25 mil. Nem precisava fazer essa conta, porque se ele já tinha 25 mil, já tinha aplicado 15 mil a juros simples, o que sobrou são os 10 mil que sobraram. Os 10 mil no fundo de ações. Esses fundos de ações vão ser aplicados durante 3 meses compostos. O crescimento deixa de ser linear e passa a ser exponencial. A taxa que conseguiu foi de 2%. 2% em meses. Isso aqui vai ser 10 mil que multiplica 0,2 elevado a 3. Isso vai passar a ser 10.602,08. O montante da pergunta é o que ele aplicou em juros simples e o que ele aplicou em juro composto. Juros simples mais juro composto é o capital que ele vai ter no final, 26.962,08. Então, em 3 meses, ele vai ganhar mais de R$1.000. Vai ganhar mais de R$1.000, porque de 25 ele vai passar para 26.962,08 centavos. Então, situações simples, em que o cálculo matemático é simples. O que eu quero discutir aqui com vocês é, qual das duas você aplicaria? Se o dinheiro fosse seu, qual argumento matemático você usaria? Você prefere ganhar 2% a juros compostos ou ganhar 3% a juros simples? Essa é a questão. Tomar decisão é saber usar o argumento matemático para poder decidir qual o melhor caminho. Talvez fosse preferível você deixar todo só com os juros simples, pega os 25. Você já pensou nisso? E os 25 mil só a juros simples? E os 25 mil só a juro composto? Qual deles é o mais arriscado? Em que situação você aplicaria e por quê? Este é o argumento que a gente tem que levar além da conta para a nossa discussão. Essa é a discussão matemática mais ampla possível que pode se fazer quando a gente estabelece relações entre grandezas. Então, até esse momento, temos a vocês o seguinte: trabalhar com a matemática na sociedade contemporânea é verificar de que maneira o conteúdo matemático pode ou vai me permitir avaliar. Eu escolhi, nesse primeiro aqui da minha fala com vocês, nesse primeiro momento, discutir com vocês as questões matemáticas a respeito à matemática comercial. Mas eu poderia, por exemplo, falar com vocês, e nas outras situações? E nos outros momentos do seu dia a dia? Quantas vezes você é convidado não só a fazer transações comerciais, mas você é convidado a pensar na visualização espacial, pensar no espaço, fazer estimativas sobre as medidas que você tem. Então eu posso pensar na matemática com outras aplicações. Eu peguei aqui uma situação com o objetivo de trabalhar. Imagina um professor na sala de aula. Imagina comigo o seu professor de geometria. Ele quer trabalhar com vocês a estimativa, o conceito de volume, por exemplo, estimar volume de sólidos. Ele fez então o seguinte experimento: pegou uma caixa de polietileno, uma caixa bobinha lá, na forma de um cubo de 1 metro de lado, e colocou nessa caixa 600 litros de água. Em seguida colocou dentro da caixa com água um outro sólido que ficou completamente submerso. Então levou os alunos dele para a quadra e falou assim: hoje nós vamos trabalhar com volume. Volume é o espaço, é a medição do espaço ocupado por uma figura que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Encheu uma caixa de água lá com 600 litros de água, mergulhou um sólido lá dentro. E quando ele mergulha o sólido lá dentro, o sólido fica completamente submerso. A caixa não está totalmente cheia, ele encheu com 600 litros. A pergunta é a seguinte:
Considerando que ao colocar o sólido dentro da caixa, a altura do nível da água passou a ser 80 centímetros, qual que era o volume do sólido que ele colocou lá dentro? Eu não sei que sólido ele colocou e pode ser que ele tenha colocado um sólido totalmente deformado. Mas eu sei que a caixa que ele tinha naquele momento era um cubo. Um cubo é uma figura sólida que tem lados, que tem as arestas totalmente congruentes. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Bom, então minha gente, pensa comigo, eu disse que o volume do sólido que ele tinha colocado tinha 1 metro de... Qual que era o volume do sólido que ele colocou se no momento em que ele submergiu lá o sólido, a altura da água subiu 80 centímetros? Essa pode ser uma situação que não é uma situação de uso na prática naquele momento, mas que se faz contextualizada, que tem significado para poder pensar ou explorar os conceitos de volume. Eu não conheço o sólido que ele colocou, mas sei que ele provocou um aumento de 80 centímetros na altura do nível da água que eu tinha colocado na caixa inicial. E quero, com essa informação, resolver um problema, descobrir qual é o volume daquele sólido doidão lá que ele colocou submerso. Vamos pensar nisso aqui matematicamente. O volume da água com o sólido dentro dela é 1 metro vezes 1 metro vezes 0,8. Vocês concordam comigo? Porque a caixa tinha o quê? A caixa tinha 1 metro de lado. Ele me disse, vou voltar lá na minha tela inicial. Aqui, ó. A altura da água passou a ser 80 centímetros quando eu coloquei o sólido. Então, ela tinha 1 metro de altura. Quando eu coloquei o sólido submerso, ela passou a ter 80 centímetros. Então, pensando na situação aqui. Quando a gente pensa Ai, Vitor, bati sem querer aqui. Desculpe, minha gente, acabei tocando aqui onde não devia. Problemas tecnológicos nos fizeram parar, mas vamos lá. Agora dá para a gente seguir. Vamos embora. Considerando que ao colocar o sólido dentro da caixa, a altura do nível da água passou a ser 80 centímetros, qual que era o volume do sólido? Então, o volume da água com o sólido, o volume é o espaço ocupado. Tem a área da base, tem a altura. Quando eu penso na área da base e na altura, eu tenho 1 metro vezes 1 metro 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e a altura que é 0,8 metros, 80 centímetros. Então, o volume desse sólido é de 0,8 metros cúbicos. 0,8 metros cúbicos é a mesma coisa que 800 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. São 800 litros. 800 litros, então, é o volume que eu tinha com o sólido dentro da caixa. O volume de água que o professor tinha colocado na caixa era de 600 litros. Como o sólido o que sobrou, que eram os 800 que ele com a caixa e o da caixa era 600, 800 menos 600 tem que ser o volume do sólido. 800 menos 600 são 200 litros. 200 litros são 200 decímetros cúbicos. E 200 decímetros cúbicos são 0,2 metros cúbicos. E eu perguntei qual é do sólido. Portanto, o volume do sólido só pode ser os 0,2 metros cúbicos. Mesmo não sabendo qual é o formato desse sólido, qual é a forma como ele se projetou, mas sabendo que ele ficou totalmente submerso e conhecendo o volume da caixa, eu pude estabelecer uma relação entre essas grandezas, volume do sólido e volume da caixa. A caixa mais o sólido e só a caixa. A caixa mais o sólido menos a caixa me dá o volume do sólido. Essa é uma situação em que eu queria ilustrar para vocês que trabalhar a matemática na sociedade contemporânea é muitas vezes não reconhecer uma fórmula, não identificar uma fórmula, não saber qual é a fórmula, mas fazer uso de um argumento matemático para falar, seja qual for a fórmula, o volume é esse. Eu tenho uma ali que é o quê? Que é consistente. Bom, vocês são alunos de ensino médio. Todos vocês, a cada ano, vão as habilidades desenvolvidas. Aplicações para a matemática no cotidiano vão aparecer inúmeras vezes. O Enem é uma fonte extrema de itens e de atividades que desenvolve habilidades. Boas aplicações estão apresentadas em algumas questões do Enem. E eu vou fazer uma delas para vocês. Uma das questões do Enem trouxe o seguinte enunciado.
A tecnologia do LED é bem diferente das lâmpadas incandescentes e das fluorescentes. A lâmpada LED é fabricada com material semicondutor, semelhante ao usado nos chips de computador. Quando percorrido por uma corrente elétrica, ele emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade maior. Quer dizer, o LED hoje é uma das melhores para a economia. Enquanto uma lâmpada comum tem vida útil de 1000 horas e uma fluorescente de 10.000 horas, a LED rende entre 20.000 e 100.000 horas de uso ininterrupto. Há um problema, contudo. A lâmpada LED ainda custa mais caro, apesar de seu preço cair pela metade a cada 2 anos. Essa tecnologia não está se tornando apenas mais barata, está também mais eficiente, iluminando mais com a mesma quantidade de energia. Então, o problema dela até hoje é, de novo, o capital, é o preço. Com o passo, certamente ela vai ficar mais barata. Uma lâmpada incandescente converte em luz apenas 5% da energia elétrica que consome. As lâmpadas LED convertem até 40%. Essa diminuição no desperdício de energia tem benefícios evidentes ao meio ambiente. Considerando que a lâmpada LED rende 100.000 horas, a escala de tempo que melhor reflete a duração dessa lâmpada é o dia, o ano, o decênio, o século ou milênio. Quer dizer, eu trouxe aqui uma informação gigante, informação sobre as lâmpadas, sobre a economia, sobre o meio ambiente. E eu quero saber o seguinte: qual é a estimativa que você faz para a durabilidade de uma lâmpada LED? Considerando que ela rende 100.000 horas, qual seria a melhor escala de tempo para definir a duração dessa lâmpada? Aqui é uma situação em que as operações matemáticas vão me ajudar a encontrar uma estimativa ou encontrar uma melhor escala para medir a duração de uma lâmpada. Vamos resolver? Pensa comigo. 100.000 horas é o que ela dura, não foi isso? Se eu dividir por 24, que é um dia, horas dividido por 24 é aproximadamente dividir 100.000 por 20. Observe que eu não quero ali o valor exato nas minhas opções. O Enem não falar exatamente quanto, pediu para escala, então eu posso estimar. Dividir por 24 é ruim, mas dividir por 20 vai rápido. 100.000 dividido por 20 vai me dar 5.000. É aproximadamente 5.000 dias, quase 5.000 dias. Desses 5.000 dias, um ano tem 365. Dividir por 365 é ruim. Eu poderia dividir por 300 ou por 400. Vou dividir por 400, 365 está mais próximo, eu quero estimar. 5.000 por 400 são 16,5 anos. 16 anos e meio é mais próximo de um dia, de um ano, de um decênio, de um século, de um milênio. Um dia são horas, um ano são 365. Eu tinha lá 16,5 anos. Bom, de séculos são 100 anos, milênios são 1000 anos, então eu estou mais próximo do decênio. De novo, eu estou discutindo com vocês as aplicações da matemática na sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea precisa de elasticidade. A sociedade contemporânea precisa de velocidade. Globalizado quer respostas rápidas. Muitas vezes eu não preciso de fazer contas exatas, mas eu tenho que ter uma capacidade de fazer cálculos mentais. Fazer cálculos mentais com potências de 10 é muito mais rápido que fazer cálculo com números inteiros ou fracionários. Então a habilidade de estimar é um bom uso da matemática no mundo contemporâneo. Aqui eu tinha que buscar número de dias. Dias tem 24 horas, porque foi de onde eu saí, 100.000 horas. Dividir por 24 era ruim, eu dividi por 20 e vim fazendo pequenas estimativas por aproximações por potências de 10. Este é um recurso que a sociedade contemporânea precisa, o recurso da velocidade, e a matemática pode me permitir isso. Bem, turma, vamos pensar mais uma do Enem. A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Uma artista plástica precisa encomendar molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros retangulares, de 25 por 50 centímetros. É um trabalho de artista e ela precisa dessa encomenda. Em seguida, ela fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares de 50 por 100. O valor da segunda encomenda será de quanto? Vou voltar aqui só iniciozinho. Ela cobra R$20 por metro quadrado,
R$ 15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de R$ 10. Esse é o preço que a loja oferece. A artista vai comprar 8 quadros retangulares, 5 por 50, e numa segunda encomenda, ela vai comprar 8 quadros de 50 por 100. Quero saber qual que é o valor dessa encomenda. Se ele vai ser maior que o da primeira, se vai ser menor que o da primeira, se vai ser igual ao da primeira, o dobro ou a... Em outras palavras, eu tenho que escolher ali uma das alternativas que melhor efetivamente vai representar o problema da artista plástica. Minha gente, vamos nesse problema. O preço da tela é de R$20. O preço da moldura é de R$15. A firma cobra uma taxa de entrega de R$10. A encomenda é de 8 molduras, de 25 por 50. Não esquecer que o preço da tela é R$20 o metro quadrado e que o preço da moldura é R$15 o metro linear. Estou trabalhando com área e trabalhando com perímetro. Bom, a tela tem dimensão 25 centímetros por 50 centímetros. Como eu quero em metro quadrado, eu tenho 0,25 metro por 0,5 metros, 0,125. O preço, então, do metro quadrado é R$20 por cada metro quadrado. Então, R$20 por cada 0,125. Então, vai sair a R$2,50. O perímetro da moldura é um retângulo de 25 de comprimento e de 50 de largura. São 2 comprimentos e 2 larguras, 1,5. O preço da moldura era R$15 por metro linear, 1,5, R$22,50. Bom, então ela vai cobrar R$2,50 da área, R$22,50 da moldura, 8 vezes, porque são 8 encomendas, mais a taxa fixa. Então a primeira encomenda vai R$210. Bom, eu quero comparar a primeira encomenda com a segunda encomenda que o Enem pediu. Na segunda encomenda, ele mudou o retângulo agora é de 50 por 100. Se o retângulo é 50 por 100, certamente a área mudou. A área agora é de 50 centímetros, 0,5 metros por 1 metro. Então, ele vai cobrar, a área dele agora é de 0,5 metros quadrados. O preço é de R$20 por metro quadrado, então vai cobrar R$10. A moldura também vai aumentar, porque o perímetro alterou. São dois comprimentos de 0,5 e 2 comprimentos de 1 metro. Então, ele vai ter agora 3 metros de perímetro. O preço da moldura são R$15 por metro, 45. Como ele vai fazer outras encomendas, então é o preço da área mais o preço da moldura, 8 vezes mais a taxa fixa de 450. Então, a primeira encomenda saía para a artista em 210. A segunda encomenda sai em 450. Então, certamente a segunda encomenda é mais cara que a primeira, mas o seu valor não é o dobro da primeira, porque o dobro de 210 seria 420. Então, a única opção correta lá nas alternativas do Enem eram 210. Vamos voltar lá. Conferir lá, olha. De novo, Cecília, aqui. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Bati na tela sem querer. Canhoto é um problema. Bom, voltando na letra A. Se ele voltar a telinha aqui. Bom, a letra A, maior do que o valor da primeira, a segunda encomenda será maior que o valor do primeiro, mas não será o dobro, porque o dobro da primeira seria 420 e o valor seria 450. Olha, nós pegamos aqui para tratar da matemática e seu uso na contemporaneidade, a questão das medições, das grandezas. Trabalhamos essas grandezas nas relações comerciais. Mostramos que além das relações comerciais eu posso precisar estimar. Eu posso muitas vezes precisar medir, eu posso muitas vezes precisar visualizar e muitas vezes não reconhecer fórmula nenhuma. A matemática, então, e seu uso na sociedade é concluir que essa matemática está presente no dia a dia em inúmeras situações, em diferentes situações. Posso dizer para vocês que a matemática e seu raciocínio permitem adquirir uma compreensão profunda de diferentes princípios de pensamento dentro e fora das ciências exatas. Minha gente, eu não quero mais de nenhum aluno do ensino médio perguntando ao professor: para que eu estou aprendendo isso? O que eu vou fazer com isso? Tem uma
advogado, eu vou ser um médico, não quero saber de matemática. Não interesse a profissão que você vai seguir no futuro, o raciocínio matemático te forma um cidadão melhor, porque ele estabelece uma compreensão profunda dos princípios de pensamento, independente da área que você vai atuar. Pensar em matemática é desenvolver a capacidade de comunicar de forma eficaz o conhecimento adquirido, pois ela é uma linguagem universal. A estimativa é uma linguagem do mundo globalizado. Ela define habilidades que são fundamentais, como comunicabilidade e velocidade. Portanto, a matemática vai te ajudar a se tornar melhor em habilidades. A matemática e seu raciocínio desenvolve a capacidade de enfrentar os problemas com confiança, pois permite a você verificar se está certo ou errado, se esse caminho vai ser válido. Você pode voltar atrás e validar as suas hipóteses. A matemática, então, no novo Enem, que é o que vão se sujeitar daqui a algum tempo, ela tem um peso grande. Ela se coloca como um poderoso instrumento de construção do cidadão responsáveis para o século XXI, destacando-se no Enem como uma área isolada e transversal. Sozinha, ela define bons pensamentos, mas ela tem uma transversalidade, porque ela pode dialogar com qualquer área do conhecimento. Ela avalia, através da matemática, 4 grandes conceitos que eu vou ilustrar para vocês com questões de outras áreas do conhecimento. E finalizando a palestra, eu queria mostrar para vocês resolver ser um bom solucionador de é uma tarefa sine qua não existe um cidadão. É necessário que eu seja um solucionador de problemas. O processo de compreensão de situações elementares de cálculo na resolução de desafios. Resolvendo problemas que são contextualizados ou não, dentro ou não da matemática, o estudante cria condições de significado e vê alternativas mais complexos. Eu trouxe aqui para vocês verem a questão da prova de física no Enem passado. Um depósito fechado contém ar na pressão atmosférica. As suas grossas paredes podem suportar pressões elevadas, mas não superiores a 20 atmosferas. Através de uma bomba adequada, injeta-se ar uniformemente, com que aumenta a pressão no seu interior de acordo com a seguinte tabela. Quando o tempo era de 0 segundos, a pressão era de 1 atm. De 1 segundo, de 1,5. De 2, 2. Em 3 segundos, a pressão era de 2,5. Em 4 segundos, era de 3. Em 5 segundos, de 3,5. Em 6, era de 4. E em 7, eram de 4,5. Se a bomba funciona durante 40 segundos, as paredes do depósito vão resistir? Essa era uma questão da prova de física. Mas vocês concordam que se eu não souber matemática, eu não vou responder a física? Porque quando eu olho para a pressão 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, o que eu tenho ali é uma PA. Uma PA, uma sequência de termos de razão meio. Cada termo é o anterior, onde eu estou somando meio. Se eu sair do instante zero, e se a bomba vai ficar ligada por 40 segundos, quer dizer, de zero, quando eu estiver em 40 segundos, eu estou no elemento 39 dessa PA. E achar o elemento 39 dessa PA é usar a fórmula do termo geral da PA, que quem já passou pelo segundo ano do ensino médio já sabe. Quem está no primeiro ano do ensino médio daqui a pouco vai aprender. Cada termo é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu A1 é 1, o meu N é 39 menos 1, 38, vezes a razão que é meio. 38 vezes meio me dá 19, com mais 1, 20. Então, no final de 40 segundos, a pressão que a bomba vai estar exercendo, sendo exercida sobre as paredes, é de 20 atms. Como eu tinha dito no enunciado que ela suportava até 20, ela vai funcionar. Ela continua funcionando durante o quê? Durante os 40 segundos sem sofrer uma explosão. Então, observe que a questão estava na prova de física, mas o argumento e a sua solução exatamente na prova de matemática, ou nas soluções dos problemas de matemática. Uma outra competência exigida do cidadão moderno é a comunicação de ideias. Desenvolver a capacidade de comunicar matematicamente, aprender a expressar ideias matemáticas mesmo fora do conteúdo da matemática. Fui lá na prova de 2010 e peguei uma questão para vocês verem. O texto é enorme, mas o enunciado vai nos levar a um pensamento matemático. Veja bem, os humanos podem tolerar apenas certos intervalos de temperatura e umidade relativa. E nessas condições, outras variáveis, como os efeitos do sol e do vento, são necessárias para produzir condições confortáveis nas quais as pessoas podem viver e trabalhar. O gráfico mostra esses intervalos. A tabela
temperaturas e umidades relativas do ar de 2 cidades registradas em 3 meses do ano. Com base nessas informações, pode-se afirmar que as condições ideais são observadas em Campo Grande ou em Curitiba. Olha o gráfico que a prova de geografia trouxe. Condições ideais. A temperatura vai variar um pouco acima de 20 e um pouco abaixo de... As condições de umidade relativa ideais vão variar entre 16 aproximadamente e 78. Então, a condição ideal eu conheço pela interpretação gráfica, puramente matemática. Bom, aqui eu tenho as 2 cidades, Campo Grande e Curitiba, e 3 meses, março, maio e outubro. A temperatura em Campo Grande em março era de 25 e a umidade relativa era de 82. Bom, falar que a temperatura é de 25 e a umidade é de 82, eu não estou em condições ideais, basta olhar o gráfico. Bom, a temperatura em Campo Grande em maio era de 20 e a umidade era de 60. Temperatura de 20 e umidade relativa de 60, eu estou em ideal com sol. Bom, a temperatura em Campo Grande em outubro era de 25 e a umidade era de 58. Temperatura de 25 e umidade de 58, em outubro ela é a ideal. Bom, então eu tenho aqui as condições de análise de Campo Grande e de Curitiba. Observando puramente um gráfico matemático e fazendo uma análise de uma tabela que também é informação matemática. Bom, então certamente Curitiba com vento em março e Campo Grande em outubro, certamente são condições ideais. Vamos verificar? Curitiba com vento em março. Vamos olhar, março. Curitiba tem temperatura 27 e umidade 72. 27 e 72 está legal, ó. 27 está por aqui e 72 está por aqui. Então eu estou ideal, não é isso? Estou na situação ideal. E em Campo Grande a mesma coisa. Ideal em Campo Grande em outubro. Em Curitiba e em Campo Grande eu tenho as condições ideais puramente analisando um gráfico. A questão é de geografia, o enunciado é de geografia, mas a análise é um gráfico, uma tabela facilmente interpretados pela matemática. E, finalmente, eu poderia dizer para vocês que aplicar e reconhecer a utilidade do conhecimento para a vida. Isso vale para a matemática e para qualquer outra disciplina. Os alunos precisam e vocês devem se sentir incentivados a representar matematicamente as situações da vida real, a utilizar gráficos, diagramas, tabelas, expressões que processam os dados por meio de modelos para obter resultados que precisam ser interpretados em conexão com o mundo real ou com um determinado contexto. Peguei uma questão de história de 2010. Em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez, a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor de R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota fosse multiplicado por quanto? Minha gente, pensa comigo. A questão de história, sobre as relações do mercado. E a pessoa pode se enganar e o outro se sentir lesado. Era R$ 12,80 e ela clicou R$ 18,20. Bom, se eu dividir 12,80 por 18,20, eu vou comparar duas grandezas e vou ter exatamente o valor que corresponde ao acréscimo que foi feito. Então, quando ela multiplicar por esse acréscimo, ela volta a resolver todo o problema. Certamente vai estar ali entre a letra B e a letra C, eu não terminei os cálculos para nós e convido vocês a se desafiarem. Mas nessa comparação entre duas grandezas, eu resolveria ali uma questão da história dentro de um contexto do mercado de trabalho. Enfim. Queria dizer a vocês o seguinte, que desde a Idade Média, Galileu Galilei já dizia que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E também queria deixar claro para vocês que como professor e como os professores que vocês têm no dia a dia aí, como os meus colegas que trabalham com paixão ensinando, não se pode ensinar alguma coisa a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. O que eu queria e o que eu espero ter fazer aqui hoje é fazer com que vocês se sintam aguçados a descobrir sozinhos a matemática e a contar com a ajuda de cada professor que está aí do seu lado, com a nossa ajuda aqui na rede e com todas as possibilidades de discussão de uma matemática para a vida. Queria agradecer a vocês e dizer que as dúvidas eu estou aqui a partir do horário agora de término da nossa aula, da nossa palestra, mas
disponível para nesse e-mail cecilia.rezende@educacam.mg.gov.br a responder suas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pela partilha. Tchau!